pessoas! Tudo bem? Aqui é a Rafa do canal das Leituras da Rafa. E o meu tablet resolveu falar junto comigo na abertura. Ele gosta de se comunicar. É um tablet falante. Bom, pessoal, depois de um longo e tenebroso inverno aí, passei um tempo meio com preguiça, desanimada, várias coisas aconteceram na minha vida. Mas eu vim aqui hoje responder uma tag que eu vi várias pessoas respondendo no TikTok. E aí eu fiquei com vontade de responder, não tem nada a ver com livros, mas como esse canal aqui é um canal meio diverso, muitas vezes eu realmente não falo nada sobre livros, eu resolvi vir trazer essa tag sobre tatuagens. Como vocês podem ver, eu sou uma pessoa que realmente tem bastante tatuagem. Eu tenho a minha aqui daqui também, que tá sempre coberta, tem nas costas, tem nas pernas. Então eu resolvi vir trazer essa tag bem legal, bem curtinha. São 8 perguntas. E aí eu vou pondo as fotos das tatuagens que não estão tão à mostra. E é isso. Bora lá. Primeira pergunta. Com quantos anos você fez sua primeira tatuagem e como foi a aceitação dos pais responsáveis? Eu fiz a minha primeira tatuagem com 19 anos e quem pagou por ela foi o meu irmão. E aí foi normal. Meu pai e minha mãe nunca foram contra a tatuagem, eles sempre gostaram. Meu irmão já tinha também. E a gente sempre falou que queria fazer. E eu sempre falei que eu gostava mais de tatuagem do que de piercing, alargadura, essas coisas. Tanto que eu não tenho piercing, a única coisa que eu tenho a mais é o segundo furo, né, do brinco. E foi bem de boa. Assim, com o tempo que eu fui fazendo mais tatuagem assim, meu pai começou a ficar meio cri-cri. Porque meu pai ainda é daquela geração que, você tem muita tatuagem, não vão te aceitar no emprego, sabe assim? Então ele falava assim, faz tatuagem pequena, faz tatuagem que você pode esconder. E realmente eu tenho tatuagens pequenas, então é mais tranquilo assim. Mas nunca reclamaram não, de nenhuma delas, foi bem tranquilo. Quantas tatuas possui em seu corpo? Atualmente, depois das duas últimas que eu fiz, eu tenho 16 tatuagens, tá bom? Então, braços, aqui atrás também tem duas, tem uma aqui no meio dos peitos, aqui tem uma nas costas, tenho 4 nas pernas, então somando tudo dão 16 tatuagens, tá bom? 3. Você opta por tatuagens com significado para a sua vida ou apenas por estética? Todas as minhas tatuagens têm algum significado. Todas. Isso é uma opção que eu fiz. Não tem nenhuma que eu tenha feito assim, porque é bonitinha. Até o coraçãozinho que eu tenho aqui eu fiz porque é uma questão de amor próprio. E todas elas, todas porque eu fiz em homenagem a algum ídolo que eu tinha, ou algum homem da minha vida, ou alguma música, ou alguma. Mais assim, né? Geralmente mais ídolos, ou família, ou algum momento assim. Então, eu, Rafaela, sou o tipo da pessoa que faz tatuagens com significado, mas eu tenho nada contra quem faz por estética ou porque acha um desenho bonito. Eu não tenho nada contra esse tipo de tatuagem. Quarta pergunta. Já se arrependeu de alguma feita? Não, nunca me arrependi. O que eu, assim, me arrependi não foi da tatuagem em si, mas foi do tamanho, do estilo só. Que é essa daqui no meu braço aqui, que é uma música do Elton John, que é I Still Standing, que eu fiz um pouco depois da época da pandemia, que é uma música que pra mim foi importante na pandemia. Eu teria feito ela maior e teria feito com uma agulha mais grossa. Porque ela ficou muito fininha e, assim, ela ficou meio fraquinha. Então, se eu pudesse retocar ou refazê-la, eu faria. Mas eu não me arrependi. Eu só teria feito ela de uma outra forma. Só isso. 5. Pretende chegar ao número ou enquanto houver pele haverá tatuagens? Não sei. Eu tenho algumas aí tatuagens pré-pensadas. Eu tenho uma que eu vou fazer mês que vem na perna. Eu tenho uma outra que eu queria fazer. Então, assim, eu tenho algumas tatuagens que eu ainda quero fazer ao longo da vida. Mas eu não sei assim, quero chegar em 30. Só essa já tá bom. Às vezes minha mãe falava assim, já fez suficiente, né? E eu sempre falava, não, tipo, enquanto eu tiver vontade de fazer, eu vou fazer. Nesses últimos 2 anos eu fiz mais. Eu fiquei um tempão sem fazer, acho que eu fiquei uns 3 anos sem fazer tatuagem. Aí nesses últimos 2 anos eu fiz mais tatuagens, mas assim, enquanto eu tiver desenhos ou motivos pra fazer, eu vou fazer. Não tem assim um número específico ou nada assim.
6. Prefere as pequenas e delicadas ou as grandes, pretas ou coloridas? Então, eu vou começar primeiro pela última pergunta. Pretas ou coloridas? Pretas. Eu sou uma pessoa que eu tenho pouco resistenciador, então pretas. A única que eu tenho que tem toque colorido é essa daqui do BTS, que ela tem, não sei se dá pra ver, que ela tem uns pequenos detalhes de roxo. Depois eu vou botar foto. Foi a única que eu tenho com detalhe colorido. E essa é a maior que eu tenho. Ela tem 12 centímetros. Mas no geral, como vocês podem ver, as minhas tatuagens são todas pequenas e em preto. A da perna também, da máscara do corvo, que eu vou pôr a foto aqui. Ela tem, acho que 7 centímetros e ela é preenchida de preto, alguns detalhes. Mas preta, pequenas e delicadas. Eu não sei se são delicadas. A maioria das minhas tatuagens são, geralmente, a maioria das minhas tatuagens são escritas, né? Só essa aqui que é desenho, essa daqui que é desenho. Mas, não sei. Mas preto, eu não curto muito colorido porque eu não sei se eu aguento a dor de uma tatuagem colorida. E essa daqui é colorida porque ela é só o contorno, né? Das estrelinhas e do 7. Só por isso que essa aqui é colorida. Mas eu prefiro as pretas mesmo. Eu acho mais bonito. 7. Existe algo ou estilo que tu não tatuaria por nada? Eu não tatuaria. Tipo, eu não sei. Eu não tatuaria na mão ou no peito do pé, porque eu sei que dói muito. Mas eu acho que tatuaria no dedo, assim, do lado dos dedos eu tatuaria. Eu não gosto de tatuagem em cima dos peitos, dos seios e dos peitos, que eu acho que tira um pouco do lado feminino. Não sei. Um dia assim, tem gente que responde assim, eu não tatuaria nome de namorado ou nome de marido. Eu não sei. Eu acho que se fosse uma pessoa que. Se eu casar e a pessoa realmente for importante, eu acho que eu tatuaria, sei lá. Eu sou muito da opinião assim, que tatuagem pra mim, eu aprendi isso com o Johnny Depp. Por sinal, eu tenho 2 tatuagens pra ele. Que tatuagem é como se fosse um diário pra mim. As minhas tatuagens, as pessoas falam assim, você vai tatuar e você vai se arrepender depois de um tempo, que você não vai gostar mais. Principalmente as tatuagens que eu faço pra cantor, ídolos que eu tenho e tal. Aí eu falo assim, mas é que a tatuagem, pra mim, ela simboliza um ciclo da minha vida, um momento da minha vida que eu vivi. Então, realmente, é como se fosse um diário. Então, pode ser que, realmente, daqui a alguns anos, eu nem seja mais tão fã do BTS, vamos supor. Mas é importante também olhar e lembrar o que aquele momento, aquela banda me trouxe naquele período da minha vida, entendeu? Então, pra mim, a tatuagem é isso. Eu marco na minha pele uma coisa que eu quero me lembrar, um sentimento. Então, assim, realmente é um diário pra mim, entendeu? Tipo, as minhas tatuagens, o meu corpo, o que eu gravo em mim é como se fosse um diário que conta um pouco da minha vida. Então, é por isso que eu faço. Então, eu não diria, assim, que não tem nada que eu não tipo, tatuaria. Eu já pensei em tatuar o time que eu gosto, meu time do coração, mas eu não fiz porque minha mãe não... Essa minha mãe não deixa, mas eu tatuaria mesmo assim. Então, não tem nada que eu não tatuaria. Não tem nada mesmo. Não sei. E estilo, não sei. Tatuagem colorida eu realmente evito porque eu sei que eu não aguento. Mas pode ser que amanhã eu resolva querer fazer uma tatuagem colorida. Vai saber. Nunca se sabe. Escolha uma tatu e conte sua história. Bicho, é difícil essa. A minha segunda tatuagem foi a tatuagem que eu tenho nas costas, que é o autógrafo do Fernando Torres. Essa é uma tatuagem muito, muito polêmica em vários sentidos, porque assim, o Fernando Torres, ele foi um jogador de futebol. Ele é aposentado atualmente, mas ele foi um jogador de futebol. E ele foi um período da minha vida em que o futebol preencheu muitas lacunas pra mim, assim. Né, eu comecei a acompanhar futebol em 2006, minha avó tava doente, então assim, eu ficava muito tempo em casa sozinha. Então tinha 2 coisas que preenchiam muito o meu tempo vago. Futebol e Jonas Brothers. Foram 2 coisas que preencheram muito minha vida nesse período. E aí em 2010, foi ter a Copa do Mundo, e eu comecei a torcer pra Espanha, e eu vi uma foto do Fernando Torres, e eu me apaixonei pelo Fernando Torres. E aí, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... eu segui a minha vida sendo ídolo do Fernando Torres, sendo apaixonado pelo Fernando Torres. Até ele se aposentar, eu assistia todos os jogos de semana. Então, jogo do Liverpool, depois ele foi pro Atlético de Madrid, depois ele foi pro Chelsea, pro Atlético de Madrid, depois o Milan, tinha jogo da Espanha. Então, assim, eu acompanhei muito o Fernando Torres. E aí, o Chelsea tava jogando a Champions League e o Fernando Torres não tava no banco. E aí eu brinquei com a minha mãe
E eu falei que se o Fernando Torres entrasse em campo e marcasse um gol, se fosse o gol da vitória do Chelsea, eu ia tatuar o nome dele. Eu falei assim na minha mãe. E aí deu uns 10 minutos que eu falei isso, o Rafa Benítez, que era o técnico da época do Chelsea, colocou o Fernando Torres em campo e ele entrou e fez o gol. Foi assim, foi um dos jogos mais incríveis da minha vida, acho que depois da Copa do Mundo. E eu lembro até hoje o gol, foi um gol que ele tirou o goleiro e fez o gol, foi maravilhoso. E aí a minha mãe falou, bom, agora você vai ter que fazer tatuagem, porque você prometeu. E aí eu fui fazer, e eu mantive essa tatuagem em segredo das pessoas por quase 2 anos, inclusive da minha família. E quando eu digo família, né, não digo as pessoas da minha casa, que as pessoas da minha casa, graças a Deus, sempre apoiaram tudo que eu gostei, né. Afinal, a minha mãe é uma pessoa que também é muito ídola das coisas, assim como eu, muito fã, muito apaixonada pelas coisas, assim como eu. E eu mantive escondida dos meus tios, das minhas tias, minhas primas, e porque eu sabia que eu seria julgada. E para as pessoas também ao redor, eu também deixei escondida, porque eu sabia que as pessoas julgariam. E aí com o tempo eu fui contando, mas é uma tatuagem que pra mim é tipo assim, ela é muito importante. E aí depois dessa eu fiz a do Johnny Depp, fiz a do Brandon Lee, então tem as outras. Mas a do Fernando Torres foi uma coisa assim, muito de promessa, assim. Aí eu fiz nas costas, no meio das costas, eu já coloquei algumas fotos aí. E minha mãe foi comigo. E as pessoas até hoje falam assim, nossa, mas o Fernando Torres, sério, tanto jogador. E eu falo, o Fernando Torres. Porque assim, é muito fácil você gostar do Cristiano Ronaldo, você gostar do Messi, você gostar dos jogadores que são sempre as estrelas. E o Fernando Torres, ele me cativou em várias instâncias. Eu sou fã de vários jogadores de futebol. O Kaká, o Ibrahimovic. Hoje em dia eu parei de ver futebol um pouco porque a maioria dos meus jogadores todos se aposentaram. O futebol brasileiro e o europeu também já não é mais a mesma coisa, né? Pra quem assistiu futebol em 2006, que acompanhava o Milan, que tinha o Pirlo, o Gattuso, o Nesta, o Inzaghi, né? Era um outro nível de futebol. Então, assim, hoje eu parei um pouco de ver, mas seleção espanhola, seleção italiana, que são as minhas seleções do coração, eu ainda assisto. E acho que essa é a história mais assim de tatuagem. Eu tenho tantas histórias, né? Tem a tatuagem do Johnny Depp, eu tenho a tatuagem do Brandon Lee, eu tenho a tatuagem do BTS, agora eu tenho 2, né? Eu tenho a nova que eu fiz na perna, que é a música do Suga, eu tenho a nova aqui no meu braço, que é a música do Stray Kids, eu tenho a tatuagem que eu fiz da minha família, eu tenho aqui a frase do Johnny Depp quando ele ganhou do julgamento contra a ex-esposa dele. Então, assim, tatuagens pra mim são muito parte da minha vida, contam muito quem eu sou. E eu tenho mais algumas aí pra fazer, né? Aqui não tem uma pergunta, mas a próxima que eu tenho, assim, mais proximinha, assim, pra fazer é uma do Jonas Brothers, que eu vou fazer um pedaço de uma música que eu gosto muito. Também pra marcar também o show de 2008 e o show agora de 2024, que eu fui no 15 dias atrás. O Jonas Brothers também é uma banda muito importante, que assim como eu disse, né? Período aí que minha avó ficou doente, foram 2 coisas que preencheram, assim, me ajudaram a distrair de um período muito difícil que eu vivi. Então foi o futebol e os Jonas Brothers. Então, assim, é isso que a tatuagem significa pra mim, assim, marcar na pele e recordar momentos que pra mim tem significado. As pessoas podem olhar e não entender, mas eu não faço nada pros outros, faço tudo pra mim. Então é isso. Foi uma tag bem rapidinha, não tem nada a ver com livro. Eu não tenho nenhuma tatuagem de livro, eu já pensei em fazer várias, mas sempre que eu vejo tatuagem de livro é sempre muito básica. E também uma coisa que eu gosto muito é que as minhas tatuagens de desenhos, as maioria sou eu quem faço, eu que desenho. Então essa aqui do braço do BTS eu que desenhei, a do Brandon, que é a máscara do corvo, foi eu que estilizei de uma outra que eu tinha visto. Então eu ainda não consegui fazer nenhuma de livro que eu tenha gostado muito a ponto de eu tatuar. Mas eu ainda vou fazer uma de livro, não sei aonde, mas eu vou fazer ainda. Mas vem aí, vem aí. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa tag, que não tem nada a ver com um livro, mas vai ter a ver com alguma coisa. Deixa um like, deixa aí nos comentários se você tem tatuagem, qual é a sua tatuagem favorita, se você ainda quer fazer, se você tem medo. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!